Voltamos ao nosso estudo do livro Formas de Pensamento, por C.W. Leadbeater e Annie Besant. Ao contrário dos capítulos anteriores, este aqui é bem mais longo. Vamos lá. Emoções diversas. Essas três imagens ocorreram num grupo de pessoas que estavam num naufrágio. Então ele mostrou as três de uma vez e depois eu mesmo cortei para que possamos ver separadamente. O pânico que causou o grupo tão interessante de formas de pensamento pintados na lâmina 30 que vemos aqui é muito grave. Esses pensamentos foram vistos simultaneamente em meio a uma indescritível confusão, mas guardaram-se as posições de umas formas em relação às outras. Todavia, ao examiná-las, somos obrigados a fazê-lo numa ordem inversa ao que está na lâmina. Vamos lá, porque eu separei tudo. A primeira forma. Esta forma de pensamento se originou de um terrível acidente, como já foi dito, e são-nos muito instrutivas, pois nos ensinam quão diferentemente reagem as pessoas num período sério e súbito. Uma delas só nos mostra uma lífida e súbita de sombrio cinzento do medo, que nós estamos vendo aqui, elevando-se de uma massa de extremo egoísmo. E no acidente em questão, não foi, infelizmente, a única em sua categoria. Então, a pessoa em pânico e egoísta, ela queria salvar a si mesma a todo custo. Continuando. A aparência estilhaçada da forma pensamento revela a violência e o requinte da explosão, a imagem anterior, que por sua vez indica que a alma dessa pessoa estava totalmente possuída de um cego e frenético terror e que superpotente sentimento de perigo pessoal excluiu momentaneamente todo o sentimento superior. A segunda forma, que nós vemos aqui agora, forma pensamento, representa um esforço para o domínio de si mesmo. Vocês vejam que os raios são para baixo. Mostra-nos a atitude de uma pessoa dotada de alguma fé religiosa, isso por causa da ponta azul. Ele tinha medo, mas ele recorreu ao mais alto, em oração, para salvar-se, não o desespero egoísta, como da forma anterior. Criou uma mulher, essa forma de pensamento era de uma mulher que buscava consolo na oração, como indica a pequena ponta cinzenta azulada que se eleva vacilante e desse modo procura vencer o medo. A tonalidade do conjunto nos mostra que esse esforço foi em parte coroado de êxito. Observamos que na parte inferior dessa forma de pensamento é irregular e fragmentada, o que nos revela um medo quase tão absoluto como o da forma anterior, que vibrava em todas as direções. Aqui está revendo a figura anterior da mulher em oração. Mas ao menos essa mulher teve a suficiente presença de espírito para recordar-se de que deveria orar e para imaginar que não tinha tanto medo quanto efetivamente sentia, ao passo que a forma anterior não havia senão um terror egoísta. Aqui se conservava algo de humano, como uma possibilidade de autodomínio, ao passo que o autor da anterior se esquecera de toda a dignidade humana e nada mais era do que o abjeto escravo de uma emoção avassaladora, que surpreende, contraste entre a humildade e debilidade dessas formas de beleza do valor e firmeza da terceira, que nós ainda veremos. Nesta última não há massa informe de linhas vacilantes, nem fragmentos lançados em forma de explosão, mas revela-se um pensamento bem resoluto, definido, claro, cheio de poder e firmeza. Veremos. Aqui está. Este é o pensamento do oficial responsável pela vida e segurança dos passageiros do barco, que demonstrou achar-se à altura dessa difícil situação e da maneira mais satisfatória. Nenhum sentimento de medo achava guarida nele, embora a tintura escarlate da ponta aguda deste pensamento, que tomou a forma de um arpão, nos demonstre a ira causada pelo acidente.
Ele estava bravo por ter o acidente naquela situação. A atrevida curva alaranjada denota uma perfeita confiança em si mesmo e a certeza de poder fazer frente às dificuldades da situação. O amarelo brilhante significa que a inteligência está pronta a resolver o problema, ao passo que o verde, que o acompanha, indica a simpatia sentida para com aqueles que ele tenta salvar. Essas três formas que nós vimos antes de pensamento formam um grupo muito surpreendente e instrutivo, porque todas as pessoas estavam vivendo a mesma situação. Relembrando, um egoísta, salvo a mim mesmo e que se virem os outros, a outra mulher em oração, com medo ainda, mas em oração, para tentar resolver a situação, e o comandante do barco, que estava bravo pelo acidente, mas tinha competência para resolver toda a situação com equilíbrio e facilidade. A próxima forma 31. Esta lâmina representa também uma interessante forma de pensamento, talvez a única em sua classe, pois expressa o estado mental de um ator, enquanto aguarda o momento de apresentar-se no palco. Numa noite de estreia, a larga faixa que ocupa o centro da figura é limpa e denota uma bem fundada confiança em si mesmo, baseada na recordação dos êxitos anteriores e a esperança quase certa de um novo triunfo. Contudo, apesar da confiança, vemos desta forma de pensamento uma boa e inevitável dose de incerteza referente à acolhida que a nova obra merecerá do público exigente. Trouxe aqui eu novamente essa figura para que possamos observar. A confiança e a ambição se encontram, pois, contrabalançadas pela dúvida e pelo medo. O cinzento lívido está em maior quantidade do que o alaranjado e a forma de pensamento toda oscila como uma bandeira agitada pelo vento. Nota-se que a faixa alaranjada é bem clara e precisa, ao passo que a cinzenta é muito mais vaga. Abaixo é outro tipo de forma pensamento. São o dos jogadores, os viciados no jogo. Vamos ver aqui a descrição. As formas representadas na lâmina 22, que vemos aqui, foram observadas no mesmo momento da sua criação, num dos salões de jogo de Monte Carlo. Ambos representam uma das mais baixas vibrações humanas, não sendo possível escolher dentre as duas, pois uma foi produzida por um jogador que ganhou e outra pelo que perdeu. Trago aqui a figura, uma das figuras recortadas. A forma que ocupa a parte inferior, que é esta que eu trouxe aqui, parece-se muito com um olho lúgubre, cintilante. Deve-se tratar de uma simples coincidência, que se aplica perfeitamente quando analisamos esta forma de pensamento e as diferentes partes que as constituem, assim como as suas cores. A base dessa forma é uma nuvem irregular, que indica uma profunda depressão, poderosamente marcada com triste cor cinzento parda do egoísmo, a tintura lívida do medo. No centro, encontramos um anel de cor escarlate, vermelhada, claramente marcada, que demonstra a raiva que sente o jogador contra a sua sorte, que lhe é adversa. E, por último, o tão característico círculo negro que ocupa o centro e expressa o ódio que sente o homem arruinado contra os que lhe ganharam o dinheiro. O ser que é capaz de projetar semelhante forma de pensamento, sem dúvida se acha no mais sério e iminente dos perigos, pois se debate já no fundo do abismo do desespero. Sendo jogador, não há neste homem princípios capazes de sustentá-lo. Assim, ele pode ser impulsionado ao suicídio, refúgio imaginário, pois, ao despertar no plano astral, verificará que apenas trocou seu triste estado por outro ainda mais triste, consequência lógica de todo suicídio. Sua ação cheia de covardia o afasta da paz e felicidade que geralmente acompanha a morte. E aqui é outra figura do ganhador, que vemos aqui. A forma representada na parte superior da figura no primeiro texto
é talvez mais perniciosa em seus efeitos, pois demonstra o estado de ânimo do jogador afortunado que devora com os olhos o seu mal adquirido ganho. Seu contorno perfeitamente definido evidencia a resolução do jogador de continuar em seu mau caminho. A larga faixa alaranjada do centro indica claramente que quando este jogador perde, ele responsabiliza a inconstância da sorte e quando ganha, atribui o êxito à sua habilidade. É provável que tenha inventado algum sistema em que baseie a sua confiança e no qual se fie por inteiro. Mas fixemo-nos nas franjas sombrias do egoísmo que se acham à direita e à esquerda. Mais ainda, as extremidades pontiagudas, torcidas desta forma de pensamento, nos indicam claramente o desejo vulgar do ganho. Esta outra forma foi num acidente de rua. A lâmina 33 é muito interessante, pois nos mostra as diversas formas do mesmo sentimento, que pode tomar em diferentes pessoas. Nas duas manifestações emotivas, bem evidentes, foram vistas na mesma ocasião, entre quem assistia, observava, um acidente ocorrido na rua. Uma das pessoas havia caído e fora ligeiramente atropelada por uma carruagem. Lembro que livro de 1901, e o que existiu eram carruagens e não automóveis. Os que criaram as duas formas de pensamento dessa lâmina nutriam o mais afetuoso interesse para com a vítima e sentiam profunda compaixão por seus sentimentos. Por conseguinte, as formas de pensamento tinham as mesmas cores, embora sejam diferentes em seus contornos. Observem, verde e rosa nas duas, sendo uma plana e a outra esférica. O espectador da imagem esférica pensou: pobre infeliz, que desgraça! Ao passo que deu origem ao disco, com linhas nitidamente definidas, a parte de cima da imagem, achava-se pronto a correr para prestar auxílio à pessoa ferida, interessado em encontrar meios de poder prestar seus serviços ao acidentado. O primeiro é um sonhador dotado de exaltada sensibilidade e o outro um homem de ação. Certo? Então a forma de baixo, como um algodão doce, matizado de verde, ele sentiu pena da pessoa machucada. Mas o outro não. O outro partiu para ajudar. É definido, objetivo, claro. Vejam só que coisa interessante. Aqui é no enterro. Vemos também duas formas de pensamento. Na lâmina 34, temos um exemplo surpreendente da vantagem que oferece o conhecimento da verdade, da mudança fundamental produzida no estado de ânimo de uma pessoa pela clara compreensão das grandes leis da natureza sobre as quais vivemos. Então, é um enterro. Um está pesaroso e o outro entendendo a situação. Vamos às descrições. Essas formas de pensamento não se parecem nem na forma nem na cor. Representam também sentimento muito diferente. Foram analisadas no mesmo momento, indicam duas maneiras de considerar o mesmo acontecimento. Foram observadas no enterro, como eu já havia dito, manifestam os sentimentos que a contemplação da morte evocou nos dois enlutados. Os dois criadores desses pensamentos sentiam o mesmo afeto pelo morto, mas enquanto um estava sumido na mais profunda ignorância de tudo que se relacione com a vida no além, o que infelizmente é tão frequente em nossos tempos, o outro tinha vantagem inestimável das luzes projetadas pela espiritualidade, conhecimento da vida espiritual. No pensamento do primeiro, não distinguimos nada mais do que uma depressão profunda. Só vemos ali medo e egoísmo. O fato de ver tão perto a morte evocou em sua alma a certeza de que ele também morrerá um dia, e esta ameaça o aterroriza, embora não saiba exatamente o que seja a morte. As nuvens, em meio das quais se manifestam os seus sentimentos, são muito vagas, nos revelam sua ignorância.
As únicas sensações bem definidas são o desespero, o sentimento de quando perdeu pessoalmente. Isso nos demonstra as franjas de cor cinzento parda, cinzento chumbo, o curioso gancho para baixo, que nesse caso desce ao túmulo e envolve o esquife, o caixão, é a expressão de um sentimento cheio de egoísmo que desejaria restituir ao defunto a vida física. Já a outra imagem, deixando a melancólica imagem, é animador contemplar o esplêndido efeito produzido nas mesmas circunstâncias pela alma de uma pessoa que compreende o que se passa no caso. É necessário observar que entre os dois não existe uma só emoção em comum. No primeiro, tudo é abatimento e horror. No segundo, só vemos a expressão dos mais formosos e elevados sentimentos. Na base da segunda forma que vemos aqui, de pensamento, notamos a expressão de uma profunda simpatia, o verde, bem delineado, bem organizado. O verde mais claro indica apreciação do sofrimento dos enlutados e condolência para com eles, enquanto que a faixa do verde carregado mostra a atitude do pensador para com os mortos. A cor rosa intensa é sinal do carinho que ele sentia tanto pelos mortos como pelos vivos. A parte superior do cone e as estrelas justificam os sentimentos despertados no pensador por suas reflexões sobre a morte, possivelmente orando por conta desse azul e desse branco. O azul indica a devoção, que o anima, o violeta a possibilidade de se elevar para o ideal sublime e a ele responder. Por fim, as estrelas de ouro são o testemunho das aspirações espirituais suscitadas pela contemplação da morte. A faixa amarela clara, que se observa no centro da forma de pensamento, é muito significativa, pois indica que a atitude interior deste homem tem base numa verdadeira compreensão intelectual da situação, e isso se manifesta na disposição ordenada das cores, na precisão que as separa. Comparando as duas lâminas, os dois exemplos, compreende-se claramente a importância dos ensinamentos espirituais. O conhecimento que proporcionam faz desaparecer para sempre o medo da morte e nos ensina um melhor viver, pois compreendemos, graças à sua irradiante luz, o objetivo da vida. Sentimos que a morte é um incidente muito natural, que forma parte da nossa evolução. Todas as nações cristãs deveriam estar ao corrente deste fato tão importante, mas infelizmente não é assim. E tanto acerca deste ponto como de outros, que a teosofia, o espiritualismo, o espiritismo têm a missão de levar a sua mensagem ao Ocidente. Ela diz que além da tumba não há abismos escuros e impenetráveis, mas o contrário, há um mundo de luz e vida que um dia conheceremos de uma maneira tão evidente quanto agora conhecemos o mundo físico onde vivemos no presente. Nós mesmos criamos esse abismo de horror, como crianças que se comprazem em espantar-se com a narração de histórias terríveis. Aprofundemos o problema e todas essas trevas imaginárias se dissiparão. Acerca deste ponto, arcamos com o peso de uma incômoda herança. De nossos pais nos vieram o medo, o horror a tudo quanto se relaciona com a morte. Acostumamo-nos a isso e não atinamos com o absurdo e a monstruosidade desse séquito de prejuízos. No passado se sabia muito melhor o que é a morte e, por essa razão, se chorava menos a desaparição dos entes amados. Ao encontrar um amigo, é essa imagem maravilhosa. A lâmina 35 nos mostra o exemplo de uma bela forma de pensamento, claramente definida e de uma perfeita expressão, cujas cores se distinguem bem uma das outras. Essa figura representa o que sente uma pessoa no momento de receber um amigo depois de longa ausência. A parte convexa desta meia-lua é a mais próxima do pensador, e as duas pontas se dirigem como dois braços ao amigo que chega. A cor rosa expressa naturalmente o afeto, a verde clara a profunda simpatia, a amarelo o prazer da mente que o autor da forma pensamento se prepara para recordar com seu amigo fatos do passado. Esta outra é a apreciação de um quadro. A pessoa está admirando uma obra de arte.
A lâmina 36, que temos uma forma de pensamento bastante complexa, oriunda dos pensamentos despertados pelo estudo de um quadro, uma pintura, que representa um assunto religioso. A cor amarela é sinal da admiração, experimentada pela habilidade profissional do artista, enquanto que as outras cores expressam as emoções de diversas ordens, evocadas do espectador no momento em que contempla uma notável obra de arte. O verde mostra sua simpatia pelo personagem central do quadro. Devoção não apenas se manifesta na larga faixa azul, mas também em todo o esboço de um desenho, ao passo que o violeta é indício de que o quadro elevou o pensamento do seu observador à contemplação de um alto ideal e o tornou, pelo menos naquele momento, capaz de responder a esse ideal. Aqui temos a primeira amostra de uma classe muito interessante de forma-pensamento, das quais encontraremos numerosos exemplos adiante. São as formas cuja cor principal brilha através de uma rede de tonalidade diferente. Observa-se que o violeta, que ocupa o centro dessa figura, brotam muitas correntes. Eu lembro que tudo isso está em movimento, não é parado. Tudo isso é dinâmico. Então, eu vou repetir: observar-se-á que a do violeta, que ocupa o centro dessa figura, brotam muitas correntes ondulantes que nós vemos aí, qual arroios, qual riozinhos que fluem sobre uma superfície dourada. Evidentemente, isso prova que as aspirações mais nobres não são de maneira alguma vagas, porém derivam principalmente de uma percepção intelectual da situação e de uma clara compreensão do método de levá-las à prática. Tivemos imagens muito variadas no capítulo de hoje. Lembro sempre que vocês podem encontrar facilmente esse livro e essas figuras disponíveis na internet. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.